Está no ar o Upgrade para você ligado na Rádio Futebol Clube. Vamos falar muito sobre a contusão de Daniel Alves. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e futebol europeu. Hoje teve a final da Copa Itália. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes, você que é ouvinte da Rádio Futebol Clube, você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você que acompanha toda a nossa programação, você já sabe, tudo aqui fica arquivado em podcast. Se você não consegue ouvir na hora, pode ouvir depois, onde você estiver, como você quiser, até porque é só você acessar www.radiofutebolclube.com.br através do seu celular, do seu tablet ou do seu computador, e lá está a Rádio Futebol Clube para você. Meu caro Fábio Salgueiro, para variar, quarta-feira é dia de agito e hoje não é diferente não, hein, Salgueiro? Boa noite. Boa noite, Carlos Lima. Um abraço a você. É futebol nacional, é futebol internacional, é esse problema aí de última hora do Daniel Alves, enfim, tem muita coisa rolando. A quarta-feira tá recheada, né, Lima? Antes de falarmos do Daniel, né, eu até tenho aqui uma entrevista que eu fiz, né, uma entrevista gravada, mas é importante, com o fisioterapeuta, o professor Nivaldo Baldo, que já cuidou de vários jogadores, Juninho Paulista, Amoroso, enfim, jogadores também de outros esportes, a Hortência, o Oscar no basquete, enfim, ele é uma fera, né? Uma autoridade. Quando o Neymar se contundiu, a gente já trouxe a palavra do Dr. Nivaldo e ele vai falar coisas importantes sobre o Daniel Alves. Hein? Segura aí, porque realmente a entrevista vale a pena você acompanhar. Agora, hoje a bola rolou no velho continente, né? O Chelsea deu um vacilo, né? Futebol é engraçado mesmo. O Chelsea vai e ganha o clássico do último domingo contra o Liverpool, e hoje em casa empata com o Huddersfield Town, 1-1. O Leicester fez 3-1 no Arsenal, né, na despedida aí. Ainda não é despedida, porque o Arsenal ainda tem um jogo na última rodada. Esses jogos aqui estavam atrasados, na realidade, do campeonato inglês, em função da participação das equipes em competições europeias, né? Então o Manchester City fez 3-1 no Brighton e o Tottenham ganhou do Newcastle. Com isso, o Tottenham voltou a ser o terceiro colocado de forma isolada. O Liverpool tem, agora com 74, o Liverpool tem 72 e o Chelsea ficou com 70. Ficou ali naquela zona de classificação da Liga Europa e tem uma possibilidade matemática de ir para a Champions. Tem que torcer por uma derrota do Liverpool na última rodada e ele, Chelsea, ganhar o seu jogo. Então, deixou de depender apenas de si o time comandado pelo Conte, e nós tivemos também algumas partidas pelo Campeonato Espanhol, né? O Campeonato Espanhol que já está decidido faz tempo. O Barcelona fez 5-1 no Villarreal, tomou conhecimento, e o Sevilla está ganhando do Real Madrid, o Real com alguns desfalques aí já pensando na final da Champions, 2-0 para o Sevilla. E na final da Copa Itália, aí um passeio da velha senhora, hein, Salgueiro? Juventus 4, Milan 0. O Benatia fez 1-0, o Douglas Costa fez o segundo gol, aí o Benatia marcou o terceiro e o Kalinic contra fez o quarto gol. Então a Juventus, que está muito próxima de conquistar o campeonato italiano, também leva mais uma Copa da Itália. Eu imaginava uma vitória da Juve, mas não pensei que seria tão fácil assim, né? Ô Lima, a diferença da Juventus para o Milan é essa mesmo, 4-0? O que você acha? Nós que acompanhamos o Milan na Liga Europa, para mim foi muito prejudicado nas duas partidas diante do Arsenal, mas o Arsenal foi melhor e mereceu passar, em que pese os erros da arbitragem. A diferença da Juventus hoje para o Milan é isso mesmo? O que você acha, Lima? O pior é que viu? Se você olhar aqui a tabela do campeonato italiano, a Juventus tem 91 pontos, o Milan tem 60. São 50% de pontos a mais. Eu disse que 4-0, realmente, antes do jogo, eu não esperava 4-0, mas já que aconteceu, se a gente analisar friamente,
não é tão absurdo assim, né? Um tem 91, outro tem 60. Quer dizer, são 31 pontos de diferença no campeonato italiano. Então dá para dizer que os 4-0 refletem a superioridade da Juventus, hein, Salgueiro? É verdade. E você sabe que eu só lamento, eu vi o jogo, na verdade, e a Juventus, quando ela fez uma, desmoronou o Milan, né? O Milan é aquela equipe fragilizada também emocionalmente, que quando toma o gol, rui que nem castelo de cartas, né? Agora, o que eu lamento foram 2 erros fatais, realmente, do Donnarumma, esse que é um bom goleiro, é um novato, tem que crescer muito, é fato, mas ele é bom goleiro, ele não merecia. Foram 2 falhas ali que ele não está acostumado, ele é muito bom goleiro, mas faz parte do futebol e a Juventus venceu mais um título para conta. Campeonato italiano, para mim, a Juventus é contagem regressiva, ou seja, ficou em boas mãos. E eu estou com você, viu, Lima? Eu acho que a diferença, infelizmente, para o futebol italiano, do Milan para a Juventus, da Juventus para o Milan, é esse 4-0 mesmo. E é muito ruim quando se torna isso, né, Lima? Eu não tenho nenhuma dúvida. Saímos do cenário europeu, né? Falamos aí do futebol da Europa. Vamos dar uma passadinha aqui na América do Sul. Copa Sul-Americana, hoje tem o São Paulo em campo no Morumbi, diante do Rosário Central, e hoje o São Paulo não pode empatar, a gente tem dito isso aqui, São Paulo que empatou com o Fluminense no Maracanã 1-1, depois empatou no Morumbi 2-2 com o Galo, e se empatar hoje com gols, dança, vai cair fora da competição sul-americana. Eu até brincava hoje de manhã, né, com você e tal, dizendo que o São Paulo era o time do ou. Sidão, Éder Militão ou Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves, Jusilei, Petros ou Lisiero Regis, o Reinaldo, e na frente Nenê ou Cueva, Diego Souza e Valdívia ou Marcos Guilherme. Esse time de Ous vai se classificar hoje, Salgueiro? Olha, Lima, pode classificar como pode eliminar. Parece coisa banal o que eu estou dizendo, mas é o seguinte, esse São Paulo do ou, e você fez e você disse bem essa coisa do ou, impressionante como o time do Diego Aguirre tem ou ultimamente, e é ruim isso porque o seu torcedor não grava os 11, nem a imprensa sabe, enfim, e aí o time fica longe de entrosamento, a gente já pontuou isso, né? O mesmo São Paulo, que tá mais encorpado, tá mais aguerrido e realmente tem uma outra cara com o Diego Aguirre, ele pode ganhar o jogo e classificar hoje, como ele pode realmente empatar e perder a vaga em casa, e não vai me surpreender. Por quê? Porque esse São Paulo do ou que você falou aí, que é cheio de dúvidas, é um São Paulo que ele mostra uma outra cara, ele mostra uma outra postura, mas não tem um time definido ainda, não tem força como equipe, aquele conjunto, aquele entrosamento que faz toda a diferença no futebol, né? Não tem ainda, e o Diego Aguirre, por mais que eu saia em defesa dele, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho diante do imediatismo que rola no Morumbi ali, eu acho que ele peca nisso aí. Então, realmente é um jogo para a gente observar de perto, ver a postura do São Paulo qual vai ser. São Paulo com 3 zagueiros, o São Paulo com a cara do Diego Aguirre. Agora, aquele São Paulo que pode abrir 2-0 e pode levar o empate, porque é um time que oscila demais nos 90 minutos, o Lima. Tem esse detalhe importante, bem destacado aí pelo Salgueiro. Quem joga também pela Sul-Americana é o Botafogo, né? O Botafogo recebe o Audax Italiano hoje no Engenhão e ganhou de 2-1 fora de casa. Então, se não fizer nenhuma bobagem, vamos dizer assim, o Botafogo avança na competição. Você imagina que o Botafogo possa perder essa vantagem aí que conquistou no primeiro jogo lá no Chile? Olha, Lima, até pela fragilidade do adversário e pela vantagem conquistada no primeiro jogo, a gente sabe que o Botafogo às vezes adora, né? Criar e conseguir fazer uma ou outra bobagem. Mas eu acho que vai garantir, isso é bom, e a gente pontuava um pouco mais cedo, né? A importância de uma competição internacional, a importância da Sul-Americana, que paga pouco, mas paga. Então os clubes brasileiros precisam dar uma atenção especial, diferente do que o Galo fez, realmente abrindo mão da Sul-Americana, da forma que abriu mão, né? Então, eu acho que para o Botafogo seria importante passar de fase, não só pelo dinheiro, mas pela projeção. Então, eu acredito que o Botafogo vai passar sim. Porque, inclusive, você diz que o Botafogo é um time instável, e a própria torcida do Botafogo costuma dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
Tomara que essas coisas não aconteçam hoje, né? E que que o Fogão permaneça aí representando o futebol brasileiro também na competição sul-americana. E agora saímos da América do Sul. Quer dizer, saímos da América do Sul, não, vamos continuar na América do Sul. Saímos da Sul-Americana e vamos falar da Copa do Brasil. Afinal de contas, o Brasil também é na América do Sul, né? Do jeito que eu estou falando, saímos da América do Sul, dá a impressão que o Brasil não se encontra na América do Sul. Bom, hoje tem Copa do Brasil e, ao contrário do São Paulo, que é o time do o Palmeiras deve ter Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Keno, Borja e Dudu para enfrentar o América, o Coelho, lá em Belo Horizonte, 7h30 da noite, estreia do Verdão na competição, jogo que nós vamos transmitir aqui com o Zé Boquinha a partir das 19h20. Tranquilo para o Palmeiras? Olha, em 2 jogos, né, a superioridade do Palmeiras vai se fazer presente. É fato que o América Mineiro, ele até começou o campeonato bem, ele teve um nacional aí começando bem, ocupa a 9ª posição, está com 50% de aproveitamento. Mas o Palmeiras, para mim, ganha as duas, irmão. O Palmeiras vai com força máxima, o Palmeiras muito focado na Copa do Brasil, como tem que ser essa Copa do Brasil, que é milionária, que é a menina dos olhos dos clubes brasileiros na temporada, mais do que realmente o Brasileirão. Só não é mais do que a Libertadores, porque a Libertadores dá uma projeção diferente, não dá o dinheiro no caixa que a Copa do Brasil vai dar, mas dá uma projeção diferente, por isso que se torna obsessão para os clubes brasileiros, mas a Copa do Brasil merece realmente o time titular do Palmeiras. E eu acredito que o Palmeiras abra vantagem hoje. Abrindo vantagem hoje, pode administrar no jogo da volta. E é isso que a gente espera desse Palmeiras, que é realmente no papel e com a bola rolando muito superior ao América Mineiro. E agora eu vou trazer uma informação aqui que vai te deixar surpreso, viu, Salgueiro? Diga lá. Tá preparado ou não? Opa, vamos lá, tô então, sentado. Vamos lá. Amanhã tem Corinthians e Vitória, tal, Copa do Brasil, jogo da volta. O primeiro foi 0-0 lá em Salvador, né? Então, quem ganhar leva, se houver qualquer empate, independentemente do número de gols, pênaltis, né? E o Carille hoje confirmou esse time aqui, ó. Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel e Maicon. Jadson, Rodriguinho, Romero, até aí normal. E Pedrinho, como titular amanhã, Salgueiro. Vai começar o jogo contra o Vitória, rapaz. Você não caiu da cadeira aí, não? Carlos Lima, é o seguinte. Parem as máquinas. Como diria Roberto Francisco Avalone. É o seguinte, a gente brinca, a gente dá um tom de ironia, agora falando sério, é surpreendente, mas é bom. É bom para o Corinthians, é bom para o garoto, é bom para a Copa do Brasil, é bom para o jogo. O Pedrinho está pedindo passagem há algum tempo. Ah, mas olha, ele só aguenta 60 minutos de futebol. Saia com ele jogando, então, já consegue a vantagem. Nós vimos o jogo do Corinthians com o Ceará, que foi um jogo paupérrimo da equipe do Corinthians. Os únicos lances bons de efeito, de improviso, de drible, de bom futebol saíram dos pés desse menino. Então não dá para o Carille apostar no Sheik mais, da forma que o Sheik está. Realmente final de carreira, com uma história linda na história do clube, agora em final de carreira, totalmente na descendente, deixar um menino desse no banco. É contraprodutivo, inclusive, Lima, com a intenção do Corinthians de repente fazer caixa com esse menino. A diretoria tem que sentar com o cara e falar: o que você está esperando para colocar ele para jogar? Ou você não quer ajudar nós a de repente formar esse jogador e fazer ele vendê-lo? Quer dizer, a argumentação, o que me assustou foi no final de semana, na coletiva, as argumentações do Carille para tentar sustentar que o menino tem que ficar no banco de reservas. Então realmente me surpreendeu, por isso que você até brincou comigo aí, e eu acho que ele sai na frente sim, o menino vai jogar bem, ele tem que se acostumar com a arena, com a torcida do lado dele, e ele fazendo um grande jogo, ele vai encorpar junto com esse time e vai ter partidas melhores pela frente, não tem a menor dúvida. E é um cara que, se errar, o torcedor vai entender, não vai pegar no pé, aquela coisa toda, né? O Santos também está praticamente definido, né, para jogar amanhã recebendo o Luverdense na Vila Belmiro. Vitor Ferraz na lateral direita é uma das novidades do Peixe, que deverá ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson e Giamota. Aí tem uma dúvida entre o Giamota e o Léo Cittadini, e o Vitor Bueno, que ganha uma chance também
também como titular, ali como articulador no meio de campo, e na frente Eduardo Sacha, Gabigol e Rodrigo. Imagino, Salgueiro, que da mesma maneira que o Palmeiras não deverá ter grandes problemas contra o América Mineiro, o Santos também deverá ter grandes problemas contra o Luverdense. Ou você acha que terá? Não, eu acho que não, Lima. Eu acho que vence também as duas. O Santos, ele vem de um resultado muito ruim para o Grêmio, né? Não se encontrou, pegou uma equipe que está em estado de graça, que está em lua de mel, que é a melhor time do Brasil hoje, disparado é o Grêmio, que tem um treinador que está numa fase fantástica. Então, realmente, o Santos ele tem que levantar o moral. E a tabela, nesse caso, da temporada ajudou o Santos, né? Colocando a Luverdense aí no caminho do Santos. O Santos pode fazer um resultado positivo, pode voltar a vencer e pode dar um passo importante para umas quartas de final de Copa do Brasil. Eu acredito que o Santos vai estar nas quartas de final, assim como eu acredito no Palmeiras e acredito no Corinthians. O Santos, dos três, eu acho que ele tem a missão mais tranquila, e aí é um jogo também para a gente ver o Gabigol, de repente, voltar a marcar e também se encorpar nesse time. O Gabigol que está devendo futebol, que tem uma pressão já em cima do Jair Ventura para barrar o Gabigol, e aí é complicado você barrar o jogador também, porque é um jogador que é uma referência, é um jogador caro para o clube, enfim, é uma situação delicada, mas eu acho que o Santos não vai ter problemas não e deve vencer as duas partidas, Lima. Pena que a Vila Belmiro deverá estar vazia, né? Pelo menos a venda antecipada foi muito fraca. Isso não é novidade, né? Particularmente, a gente cobra, a gente cutuca muito o torcedor do Santos. Agora, esse jogo, apesar de não ter grande apelo, e o Santos vir de uma derrota, de um massacre contra o Grêmio, é um jogo de mata-mata, é um jogo em que o clube precisa do seu torcedor. Era um momento mais do que nunca do torcedor do Santos valorizar a Vila Belmiro que eles fazem pressão para cima da diretoria para manter os jogos lá e jogar junto com o time, né? Mas independente do público, se for de minutos, se for aquele público de 6, 7, 8 mil pessoas, eu creio que o Santos vai passar realmente, vai fazer o resultado já nesse primeiro jogo. Você falou do Gabigol, ele é o maior artilheiro do Santos na Copa do Brasil. Até agora ele já fez 15 gols no torneio. Em 2013, que foi a primeira participação dele, ele fez só 1. Aí em 2014 fez 6, em 2015 fez 8 e foi o artilheiro da competição. Então, é uma competição com a qual ele se identifica e tomara, né, para a galera do Peixe que ele balance muito as redes aí nesses dois confrontos diante do Luverdense. E agora nós vamos girar a página. Bom, nas últimas horas, o principal assunto envolvendo a seleção brasileira, que será convocada na segunda-feira, às 14 horas, na sede da CBF, né, lá no Rio de Janeiro, evidentemente foi a contusão do Daniel Alves. Hoje pela manhã, lá no horário de Paris, né, ele foi até um hospital chamado Hospital Americano, fez uma bateria de exames. E aí, o site do Globoesporte.com trouxe a informação no início da tarde aqui no Brasil de que a contusão do Daniel era a seguinte: uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero externo. Quer dizer, isso para a gente que é leigo, né, parece um dinossauro. Né? O que é isso? Tal. Então, eu fui procurar quem entende, né? Professor fisioterapeuta Nivaldo Baldo, que já cuidou de vários atletas, não só no futebol, mas no basquete, no vôlei, enfim. Ele tem uma carreira voltada para isso, né? Já recuperou atletas até que alguns consideravam já praticamente inaptos, né, para exercer as suas funções. Outros que as pessoas pensavam que o atleta tinha uma coisa e ele descobriu que tinha outra, e aí resolveu o problema desse atleta. Então, nós fomos conversar com o professor Nivaldo Baldo. E eu perguntei para ele o que significava, né, tudo isso que eu acabei de ler aqui, né, em termos médicos. É um prazer estar com você, Carlos e amigos da Rádio Futebol Clube, e você realmente presta um serviço de informação muito grande. No esporte brasileiro, o que carece é de informação, até que temos um pouco, mas esse pouco é muito pouco. A desinserção é ruptura do ligamento cruzado anterior.
nada mais é que a desinserção é para aliviar a dor. É falar assim, ele teve uma pequena ruptura do ligamento cruzado anterior. As rupturas, ou micro-rupturas, elas são classificadas em leve, moderado e grave. Geralmente, quem tem uma lesão, uma desinserção do cruzado anterior, dificilmente ele escapa de uma cirurgia, ou ele cai um pouco de ritmo de futebol, tenta se adaptar e vai levando isso, porque o cruzado anterior, quando ele desinsere, ele vai morrendo, ele vai, não vamos dizer uma palavra assim grotesca, secando, ele vai perdendo a vida, vai perdendo a função, que é de estabilizar a tíbia. Então ele perde aquela habilidade de virar, torcer o corpo, correr, frear. Então o ligamento cruzado anterior, lamentavelmente, vai fazer falta para ele. Às vezes há o problema da palavra em português, nós temos muitos sinônimos, então o diagnóstico é feito de uma forma equivocada. Mas geralmente a prática é se dizer assim, tem ou não tem lesão do ligamento cruzado anterior. Aí é um sinônimo de desinserção, nada mais é que uma lesão do cruzado anterior, que talvez eles tentem uma terapia chamada de repouso, que é arriscado, já tive alguns jogadores assim, nós fizemos jogar, inclusive sem o cruzado anterior, ele consegue jogar, só que ele tem uma perda da capacidade, velocidade, freio, torção, etc. E a lesão do ligamento do complexo lateral dele, externo, é onde fica o menisco lateral externo ali, ou um ligamento colateral lateral, alguma coisa, está mal explicado. Mas é um diagnóstico, devo dizer aos seus amigos, seus ouvintes, de extrema tristeza. Não é invalidante, de forma nenhuma. Juninho Paulista foi operado e voltou muito cedo, Amoroso, tantas outras pessoas ficaram perfeitas. E alguns, eu tive dois, até o Amoroso em si, que teve uma pequena desinserção, uma microscópica desinserção, e continuou jogando até hoje sem operar o cruzado anterior, porque era mínimo, nós fizemos um trabalho que até foi duvidoso nos Estados Unidos, falando, não é possível. Então eu desejo a ele que tenha não só sorte, mas que faça a estatística do melhor, porque lamentavelmente o diagnóstico é de uma estatística do pior, ou seja, terá dificuldade daqui para frente. Ou seja, essa previsão de 3 semanas é otimista demais, professor, para a recuperação dele? É aquela história, né? É aquela história. Assim, a desinserção do cruzado anterior é um diagnóstico sério. Pronto, vai dar uma dificuldade, você vai ver diminuição do futebol dele, trocando de perna, jogando o peso mais para o outro lado, se ele voltar. Mas às vezes essa palavra foi mal colocada no diagnóstico. Às vezes ele teve uma microlesão da inserção do ligamento cruzado anterior. Entendeu? Ok. Aí, o que acontece? É microscópico, é com repouso, faz uma terapia quente e frio, ele vai melhorar bastante e ele pode continuar jogando bastante. É raro, mas existe isso dentro do esporte. Mas o importante seria o quê? Ver a imagem. Lamentavelmente, eles não liberam a imagem, que eu acho que deveriam liberar. Porque todo mundo aprende, todo mundo cresce, a imprensa em si fica com mais segurança de fazer um prognóstico. Mas, lamentavelmente, é uma lesão que nós, no esporte, respeitamos muito. Sem dúvida. O doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, já vai viajar amanhã, né, nessa quinta-feira, para Paris, para se inteirar do assunto e ver se realmente há condições ou não, porque segunda-feira tem a convocação do Tite, né, e vai ficar aquela dúvida se é bom ou não. Então, pelo que eu entendi, professor, claro que o especialista é o senhor, ou o Daniel partiria para uma cirurgia, o que o tiraria da Copa do Mundo, ou se ele jogar a Copa, ele não vai jogar nas suas melhores condições, é isso? Exato. O que o Lamarzinho vai fazer? Conheço até o pai dele. Então o que vai fazer? Ele vai lá e vai fazer um teste. Ele coloca uma máquina no joelho e vai ver quanto está dando de instabilidade. Faz com os dois joelhos, não dinâmico, estático. Aí aparece no microcomputadorzinho, então depois, mas também dá para enganar. Se ele contrair a perna, ele não vai ver nada. Entendeu? Aí que vai ver se está inchado, qual é o tamanho da lesão na visão. Se é uma desinserção, se ele se adapta com essa desinserção e joga, porque tem aquela coisa no futebol que todo mundo não gosta, mas é verdade. Tem jogador que com 40% de uma perna é melhor que o outro com 100% nas duas. É verdade. Então, o que acontece? Precisa ver como ele vai estar. Vai ver o estado dele hoje, por exemplo, ou amanhã.
tem edema, tem derrame, está com uma lesão de menisco, qual é a complexidade dessa lesão? Que a lesão de joelho, o Carlos, nunca ela é simples, ela é sempre assim, é um colateral, é um cruzado anterior, é um colateral medial, um colateral lateral, é a cabeça do menisco, entendeu como é que é? Então ela não vem sozinha, acompanhada, pura e nua. Ele teve uma desinserção do menisco. Existe, mas é muito raro. A gente sempre fala que tem as complexidades da infelicidade de torcer o joelho. É verdade. Professor, muito obrigado. E assim que nós tivermos aí um quadro com mais elucidações, né, sobre a situação do Daniel, a gente volta a fazer esse contato, porque é muito importante ouvi-lo aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço e muito obrigado, hein, professor? Eu que agradeço a você e os amigos. Um abraço. Bom, meu caro Fábio Salgueiro, por tudo que eu pude, né, entender nas palavras do professor Nivaldo Baldo, tem que torcer para esse diagnóstico inicial estar errado, né? Porque se for isso mesmo, vai ser difícil, hein? Ele pode até jogar, mas vai ser aquela coisa meia boca, né? E meia boca na Copa do Mundo não funciona, né, Lima? A gente sabe que na Copa do Mundo nem 95% funciona. Tem que estar 100% todo mundo para poder chegar ao êxito realmente porque o nível de competitividade é enorme. Ô Lima, nós já vimos esse filme, né? E vimos muito recente. Você vai lembrar que você tem uma memória boa? Há alguns meses aí, quando o Neymar teve a lesão, você lembra que nós ficamos 2, 3 dias com as informações desencontradas? Sim. Realmente um dava um diagnóstico, o outro dava outro, e quando foi ver, era operação, era tudo aquilo. Infelizmente, olha, eu acho que o Daniel Alves tá fora, porque você ouviu um especialista, o Nivaldo Baldo é um dos melhores até hoje da área, muito respeitado, e é aquele cara, Lima, cá entre nós, cada um no seu quadrado, mas se contarem uma história para você de jornalista, você vai falar, é isso aqui, pela sua experiência você já vai matar na hora. É verdade. Né? Se a fonte é confiável, se o furo é verdadeiro, se dá para confiar ou não. Nivaldo Baldo, no diagnóstico da imprensa, ele já sacou. Então, o que acontece, Lima? Infelizmente, esse é o meu feeling, a minha convicção agora. O médico da Seleção Brasileira vai chegar lá amanhã e vai dar o diagnóstico, infelizmente, que o Nivaldo Baldo cravou aí pra gente. Ele foi bem claro, né, quando a gente marcou essa entrevista, que ele faria análise baseado nisso que eu coloquei, que saiu no site da Globo, né? Evidentemente, no meio da entrevista ele até falou, olha, vamos torcer para que não seja uma desinserção, né? E então aí ele até falou, se não for uma desinserção, aí a coisa é mais tranquila, tal. Agora, se for, o Daniel terá problemas, né? Ou ele parte para uma cirurgia, ou então ele vai jogar, mas vai jogar assim. A gente vai perceber que ele vai jogar o peso da perna todo, no caso, né, o joelho é o direito, ele vai jogar o peso na perna esquerda, quer dizer, ele não vai ter aquela mobilidade que ele teria normalmente para jogar a bola. Então, vamos aguardar. Amanhã o Dr. Lasmar estará lá em Paris. Ele já iria mesmo para Paris para continuar acompanhando a recuperação do Neymar. E aí, lamentavelmente, aconteceu esse problema com o Daniel Alves. Ele já vai aproveitar e resolver as duas coisas. Vamos ficar na expectativa. Tomara que amanhã o Dr. Rodrigo Lasmar, chamado por Lasmarzinho, carinhosamente pelo professor Nivaldo Baldo, dê boas notícias. Olha, não era aquilo não, foi só realmente uma coisa pequena aqui e tal, e daqui um mês o Daniel Alves estará apto para jogar futebol. Porque se for isso mesmo, meu amigo, um abraço. Dificilmente ele vai ter condições de jogar a Copa do Mundo. E aí, Salgueiro, aí é que eu pergunto para você. Imaginando, né, que o Daniel não possa jogar a Copa do Mundo. E aí, Fagner, Danilo, Rafinha, o que você faria? Lima, na verdade ele não pode partir por improvisação. Eu de cara, eu levaria o Rafinha e o Danilo. Que isso é porque o Wagner também tá meia boca, né? O Wagner também tá... o Fagner tá meia boca também, e eu levaria logo de cara mesmo, sem titubear muito, eu levaria o Rafinha e o Danilo, e só se ele tirar mais alguém da cartola, mas eu creio que não, a gente está acompanhando, né, Lima? A gente sabe que realmente não tem muitas opções na lateral direita, tá meio complicado, então... eu levaria esses dois jogadores, que são jogadores experientes, estão jogando em grandes centros, né? Você fala no Rafinha agora, você lembra realmente do
do erro fatal que ele teve ali com a equipe do Bayern de Munique no mata-mata da Champions, mas é um jogador experiente, é um jogador que tem um nome lá fora, é respeitado. E o Danilo também, está no futebol inglês, quer dizer, é um jogador que é experimentado também. Os dois jogadores podem não render o futebol, a experiência do Daniel Alves, mas eles não vão comprometer, eles não vão sentir o peso de uma Copa do Mundo. Eles têm cacife para jogar. Então, é uma coisa de cada vez. Primeiro vamos esperar a análise final, né, dos médicos com relação ao Daniel Alves, mas já projetando, sem dúvida nenhuma, eu levaria esses dois jogadores. E você, Lima? Eu, sinceramente, eu levaria o Danilo, mas a minha segunda opção não seria o Rafinha, seria o Fabinho, do Mônaco. Eu não sei, eu acho que o Fabinho, talvez não nos últimos jogos, mas acho que a temporada do Fabinho foi melhor, que lá na Europa a temporada está acabando. Eu acho que no geral, né, se a gente fizer aí um resumão de tudo que aconteceu, eu ainda acho que o Fabinho foi melhor do que o Rafinha. De qualquer maneira, o Rafinha também é um cara experiente, e acho que se for também vai como reserva, né? Ele não vai como titular. Eu acho que numa condição assim, Danilo e Rafinha, eu imagino que o titular seja o Danilo, né? Ou não? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu pelo menos na minha concepção e na convicção que eu tenho, seria o Danilo. Então tá bom, Salgueiro, vamos aguardar, né, diria o poeta. E hoje uma edição um pouco mais curta aqui do Upgrade, porque daqui a pouquinho, 19h20, estarei de volta aqui ao lado do Zé Boquinha, com as emoções de América e Palmeiras. O Palmeiras já definido oficialmente, é aquele time mesmo que a gente passou, nenhuma surpresa de última hora, então o Verdão vai com o que tem de melhor nesse jogo para tentar já resolver a parada logo na primeira partida e depois colocar o time reserva, descansar, rapaziada, para a sequência da temporada, que não será fácil. Grande abraço, Salgueiro. Tá bom, Lima, um abração a vocês, uma bela jornada pela Rádio Futebol Clube, estarei aí na escuta e nos vemos durante a programação. Vamos lá. Ok. Estamos encerrando o Upgrade de hoje, quarta-feira, 9 de maio de 2018. Se você perdeu o começo do programa, chegou no final, não tem problema. É só acessar www.radiofutebolclube.com.br no seu celular, no seu tablet, no seu computador, porque toda a nossa programação fica arquivada em podcast. É só clicar lá no item Programas no menu e você poderá ouvir toda a nossa programação na hora que quiser, onde você estiver. Daqui a pouquinho, 19h20, tem bola rolando. Copa do Brasil, América Mineiro e Palmeiras para você. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.